Boa noite, boa noite. Todos sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos. Hoje tem uma energia muito assim especial. Não que os outros dias não seja especial, mas hoje é o Saint Germain, Saint Germain, o sétimo raio violeta da transformação, né, ou transmutação, da liberdade, da alquimia, da justiça. Então, tem muitos atributos e virtudes. E, e é um raio, né, que o Saint Germain traz com ele ali. E tem toda uma egrégora, né? O arcanjo Ezequiel, tem o Elohim também, não me lembro agora qual Elohim está envolvido, mas tem toda a egrégora de Elohim, de arcanjos, de mestres ascensos. E tenho certeza que eles estão conosco aqui para esse estudo, irradiando sobre nós, e que a gente possa ancorar bastante luz violeta em nós, que possamos reverberar na superfície desse planeta, no coletivo da humanidade, em tudo. Essa chama maravilhosa. A gente possa transmutar tudo em luz e amor. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui, todos que vão chegar para esse estudo. Gratidão aos nossos mentores que estão aqui, ao nosso anjo da guarda, nossos guias, amigos espirituais, e toda a egrégora da chama violeta, do raio violeta, a fraternidade branca que faz esse trabalho maravilhoso. Gratidão, Patrícia, muita gratidão. Gratidão. Vou compartilhar a tela. Boa noite. Boa noite, Marisa. Bem-vinda. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Estão vendo aí a imagem? Tá tudo ok? Tá sim, tô com fone de ouvido até. Tá, mas está me escutando bem, Marisa? Tá bem nítido. Tá, ok. Ô, Bia, qualquer coisa aí você me fala, tá? Se caso baixar o tom, uma coisa. Tá bom. A grande Oi, amor, fraternidade, tá linda hoje? Gratidão. a grande fraternidade branca, a hierarquia maravilhosa, esses seres. Estudamos sobre os 7 poderosos Elohim da criação, os 7 arcanjos e agora os mestres ascensos. E hoje, eu não pus aqui os 7 mestres, né, que são os 7 Chohans dos raios, mas a gente vai falar de mais alguns mestres ascensos também, tá? Por enquanto, nós estamos falando dos 7 Chohans. Então, hoje é o mestre Saint Germain, né, que é o 7º raio da transformação, liberdade, alquimia e justiça. Esse raio maravilhoso. Tá? Aqui uma representação física dele, eu consegui uma foto assim, e tinha uma foto com a Madame Blavatsky, Mestre Coutume, Saint-Germain e Elmória, né, em preto e branco. E essa foto tem uma em preto e branco e ela sim, é exatamente a mesma imagem do Saint-Germain que está na foto com esses seres da fraternidade branca, né? Então, assim, eu
Se for ver na internet, na hora que tem de foto de Saint-Germain, meu Deus, que tanto de variedade. Então, essa sim, eu achei ela bem assim, original mesmo, de acordo com aquela outra foto. Eu queria ter colocado ela aqui, mas eu sei que teve um estudo que eu coloquei. Eu acho que foi sobre o El Moria, não tenho certeza se foi no primeiro raio azul que eu coloquei essa foto, não estou lembrando. Mas aí esse ser maravilhoso, né? Não é aí a imagem dele, né? Mas o ser que ele representa, né? O que ele fez e ainda faz por todos nós, né? Pelo planeta e por tudo que existe aqui. E nesse plano, né? Nesse projeto Terra de transição planetária, né? De ir para a quinta dimensão. Ele está nos auxiliando assim, absurdamente. Fala que tem a definição de Chohan, porque ele é o Chohan do sétimo raio. Chohan é um termo usado com o significado de Senhor Mestre, antigo a ser tratado com honra e respeito. Os 7 Chohans dos raios são especialistas na aplicação das qualidades do raio que preside, pois atingiram essa mestria após muitas encarnações na Terra. E também, gente, os mestres ascensos, né, aqui eu não falo especificamente o que são, porque teve um estudo da introdução, né, que nós falamos, todo o estudo dos Elohim, dos arcanjos, dos mestres ascensos, teve introdução e ali nós falamos de uma maneira geral dos mestres ascensos, né? Então, aqui eu não entro nesse detalhe, para a gente ir direto ao assunto, tá? Essa é a razão pela qual precisamos dos seus ensinamentos, para alcançar a mesma mestria e um dia nos tornarmos mestres e mestres ascensos. Muitos de nós já são mestres e mestres ascensos, tá? É preciso sentir isso, preciso sentir, porque é assim, eu sinto isso, tá? Eu vou falar por mim. Eu sinto isso, que eu já sou um mestre assim. Eu já ascensionei em outras vidas, né? Porque missão, nessa vida também, eu já transcendi o eu personalidade, o eu humano, a mente do ego. Eu já fiz essa transição também. Por que que é importante a gente ancorar isso, sabe? Porque é assim, quem falou foi o Pai João de Orlando. A pessoa que é um mestre ascenso, que está aqui na Terra, em missão, e não ancorar essa energia, ele é um mestre ascenso, e não trazer isso para ele, né? Não acreditar nisso, ele vai ser levado para um outro planeta para passar por uma reciclagem. Ele vai passar por uma reciclagem, como se ele fizesse, como se ele desse um passo atrás. Então, eu preciso sentir o poder que se tem, preciso perceber onde você está, preciso de trazer esse empoderamento. E se você não consegue trazer, mesmo sendo, né, foi o que o pai João de Holanda disse. E eu não esqueci isso. Depois que ele falou isso, nossa, aí eu me empoderei mesmo. Me trouxe
essa energia para o meu campo. E ajudou muito no meu processo. Então, eu falo por mim, eu me considero um ser ascensionado. E voltei para ajudar na ascensão da humanidade, do planeta, de tudo que está aqui. Então, fazendo a minha missão. Cada dia, ela aumenta. Glória a Deus. E gratidão àqueles que estão comigo, que estão fazendo parte dessa igreja, todos os seres que estão aqui. Se a gente está fazendo um estudo da fraternidade branca, todos esses seres estão conosco. Senão, não estava fazendo esse estudo. Os Elohim, os arcanjos, os mestres ascensos, os raios, e tudo que a gente for falar aqui está no nosso campo. Todos os outros estudos que nós fizemos. Estudamos sobre os 7 chakras, os 7 corpos, a alquimia consciencial, os 7 chakras da Mãe Terra, 7 leis do universo, 7 Elohims da forma, construtores, os 7 arcanjos, agora os 7 mestres nascentes. E todos que estão aqui, né, precisam sentir, fazer o trabalho interior para poder liberar energias reprimidas, né, coisas que estão atrapalhando aí, ancorar essas energias. E cada um de nós sabe o que é. Cada um de nós sabe, ninguém precisa falar. Cada um de nós sabe o que é que a gente precisa trabalhar. Porque nós somos confrontados com essas coisas o tempo todo, né? As próprias pessoas que estão ao nosso redor são espelhos de coisas que têm que ser curadas na gente e que o outro espelha a gente no outro. Alguma coisa no outro que te incomodou, que você tem que buscar a cura em você. Para te mostrar a cura ali. Então, esse é o trabalho. Todos os mestres ascensos fizeram esse trabalho. E o que a gente vai iluminando no nosso caminho, vai iluminando na gente, no nosso ser, a gente vai iluminando no coletivo também. Então, o trabalho não é só na gente, é no coletivo. Dessa forma que a gente vai ajudar não só a gente, mas a toda a humanidade, a natureza, os animais, os minerais. Gaia está na quinta dimensão. Chegar na quinta dimensão e permanecer. Os 7 Corãs e os seus raios são, vamos fazer o trio, falar que nós já. É o Moria, né, do primeiro raio azul da vontade divina, que é o nosso primeiro estudo, né, do mestre sancionado, espírito, é o Moria, foi pedido a Abrão, ser maravilhoso. Confúcio, segundo raio amarelo dourado, da sabedoria e iluminação. Terceira, nessa Rovena, né, do terceiro raio, rosa do amor. 4, Serapis Bey, do 4 raio branco da pureza. Mestre Leguion, do 5 raio verde da cura e da abundância. Da verdade imutável. Mestre Nada, na semana passada, né, no 5 raio rubi dourado da paz, ministério e serviço. E hoje, o querido Saint Germain, do 7º raio violeta, da
liberdade, da transmutação, da alquimia, da justiça. E tem o Mahachohan, que é o senhor dos, é o líder dos 7 Chohans. Então, vamos iniciar aqui. Chohan do 7º raio, violeta, representa a transformação, a liberdade, a alquimia e a justiça. Esse equilíbrio, Saint-Germain, está aqui conosco, rodeando. Voltaire o chamava de um homem que nunca morre e sabe de tudo. Você vê que maravilhoso. E aí a gente vai entender por quê que Voltaire, né, o chamava assim. Ele ia e voltava para ajudar. Sabia de todas as coisas. Alguns acreditam que o filósofo foi modesto, no caso de Voltaire, em seus elogios, pois a lendária figura do Conde de Saint-Germain transformava metais em ouro, removia defeitos de diamantes e descobriu o elixir da juventude. Aqui fala descobriu, né? Mas ele já, isso está nele, né? Isso ele já traz, né? Se ele traz nele, né? Todos nós trazemos, só tem que ativar. Só tem que ativar. Então, nós somos seres ilimitados, né? Tudo é possível. São Germain mostrou isso. Nós vamos ver aqui vários exemplos. Ele foi confidente de reis e amigo dos pobres, diz a lenda. E ele utilizou seus poderes alquímicos para dissipar a pobreza que prevalecia no século XVIII. Mas seus milagres, tão fartamente documentados, eram apenas o desdobramento natural da sua prática da alquimia, cujo propósito real é a transformação. Ele transformava. Ele dominou os 4 elementos, né? A terra, o fogo, a água e o ar. Ele dominou e transmutava. Suas vidas e obras. Regente de uma antiga civilização. Há mais de 50 mil anos, né, uma civilização da Era de Ouro florescia em um fértil país de clima subtropical, onde hoje se encontra o deserto do Saara. Então, há 50 mil anos atrás, no claro, se tem na época de Atlântida, né? Lemúria, ali no deserto do Saara. Ele era um imperador, né? Um regente dessa antiga civilização. Nesse país abundavam grande paz, alegria e prosperidade. E o governo era exercido com suprema justiça e sabedoria por esse mesmo Saint-Germain. Ele foi sumo sacerdote no templo da chama violeta no continente da Atlântida, há 13 mil anos atrás. Ele era um dos sumos sacerdotes, responsável pelo templo da chama violeta. Saint-Germain sustentava com suas invocações e seu corpo causal e o corpo emocional um pilar de fogo, uma fonte de chama violeta constante que atraía pessoas vindas de perto e de longe para se libertarem de todo tipo de circunstâncias escravizantes do corpo, da mente e da alma. Então, ele já atuava, né, com a presença em sol e com a chama violeta, milênios atrás. Eu encontrei também que ele foi o profeta Samuel, tá, gente?
existe aí uma duplicidade de informação, aí vocês têm que sentir, né? Ele também fala que o mestre Petune, né? Que é o João Evangelista, foi o profeta Samuel também. Então, é uma duplicidade de informação, mas como eu encontrei essa fonte e uma outra também que falavam isso, né? Eu mantive, mas isso não importa muito, assim, tá? Então, só para vocês sentirem. Então, voltando ao cenário, né, do karma do seu povo, como Samuel, profeta do Senhor, e juiz das 12 tribos de Israel, cerca de 1050 a.C. São Jeremias foi o mensageiro da libertação divina do estado de escravidão da semente de Abrão. Abrão foi o querido Mole. Face aos sacerdotes corruptos, os filhos de Eli, e aos filisteus que os haviam derrotado. Ele foi José, São José, ao lado de Maria, né? Foram os pilares da sustentação para a missão de Jesus. Ele foi também Albano, um soldado romano. Albano escondeu um sacerdote fugitivo, sendo por ele convertido, né? Então, Albano era um soldado romano e escondeu um sacerdote fugitivo, e esse sacerdote converteu Albano, né, que era São Germain. Mais tarde, foi condenado à morte por se passar pelo sacerdote, para que ele fugisse. A multidão que se reuniu para assistir às suas execuções era numerosa para atravessar a estreita ponte que levava ao local. Albano orou e as águas do rio dividiram-se, o que fez com que seu carrasco se convertesse. Ele foi mestre e mentor dos neoplatônicos. Como mestre e mentor dos neoplatônicos, Saint-Germain foi a inspiração interior do filósofo grego Proclus, cerca de 410, 485 depois de Cristo, revelando-lhe que em vida anterior foram filósofos pitagóricos. Então, foi uma inspiração, né, interior para o filósofo grego Proclus. E revelou para ele, né, que numa vida anterior dele, ele fora um filósofo pitagórico. Também mostrou a Proclus a destruição do cristianismo de Constantino, né, acredito que algumas pessoas devem conhecer, né, o cristianismo de Constantino causou e o valor da senda do individualismo, a qual os cristãos chamavam de paganismo, né? Então, quando uma pessoa ali, né, tentava buscar por ele ali, né, buscar o seu eu divino, né, o seu Deus interior, seguir o seu coração, a sua intuição, ele era chamado de pagão, né? Porque nessa época você tinha que seguir alguém, né? Tinha que seguir uma doutrina, tinha que seguir alguma coisa. Se você seguir o seu coração, você era condenado. Ele foi Merlin, né? Alquimista, mago, profeta e conselheiro do rei Arthur, né? Que eu nunca ouvi falar do querido mago Merlin. São Germain foi Merlin, a inesquecível de alguma forma substituindo figura que paira nas brumas da Inglaterra, pronta a aparecer a qualquer momento para nos oferecer um cálice com elixir espumante. Ele, o ancião que conhece os segredos da juventude e da alquimia,
projetou as estrelas em Stonehenge e, segundo dizem, moveu uma ou outra pedra com seus poderes mágicos. Não surpreenderia a ninguém se aparecer subitamente em um palco da Broadway, nas florestas de Yellowstone, ou ao nosso lado, em qualquer estrada que leva a qualquer lugar. Então, eu entendo que ele já teletransportava, né? Ele teletransportava através das dimensões, cara. E saía de um lugar, já estava no outro. Ele foi depois Roger Bacon. Tem uma sequência, né? Aqui tem uma estátua, né, desse Roger Bacon. Desta vez, Saint-Germain reaparece na Inglaterra, no século XIII, camuflado de Roger Bacon. Camuflado assim, né? 1214 e 1294. Quer dizer, ele estava antes de Cristo, na Atlântida, na Lemúria, antes de Cristo, depois de Cristo, agora aqui já no século XIII, ele sempre estava. Mas quem torna a entrar em cena é Merlin, porque Roger Bacon é cientista, filósofo, monge, alquimista, profeta, né? Então, ele tinha toda essa bagagem, né? Ele trazia, né, para fazer avançar sua missão de estabelecer as amarras científicas da Era de Aquário, da qual um dia seria o patrocinador. Então, nós vamos ver aqui que ele vinha na encarnação, preparava o caminho para ele vir na outra encarnação e dar continuidade. Então, aqui é Roger Bacon, né? Estátua no Museu da Universidade de Oxford, isso é na Inglaterra. Ele, né, Roger Bacon, estabeleceu um método experimental que veio trazer grande desenvolvimento da ciência, provocado e incitado os cientistas de sua época a se tornarem mais abertos. Nesta vida, ele veio trazer luz na área científica, lançou bases para desenvolvimento posterior, iniciou projetos aos quais vivia a dar continuidade quando encarnou mais tarde como Francis Bacon, no mesmo país. Não foi em seguida, não. Tá? Foi mais à frente. Depois ele veio como Cristóvão Colombo. Olha que incrível. Ele foi Cristóvão Colombo. Isso é maravilhoso. Para poder estabelecer essa liberdade na Terra, a corrente de vida de Saint-Germain reencarnou outra vez como Cristóvão Colombo, 1451, 1506. Mais de 2 séculos antes da viagem de Colombo, porém, Roger Bacon preparava o cenário para a viagem dos 3 navios e para a descoberta do novo mundo. O trabalho incrível, né? Que missão incrível. Colombo descobriu a América, guiado por intuição divina, e não pelo conhecimento de astronomia ou navegação. Ele escreveu aos reis da Espanha, dizendo: não foram cálculos matemáticos, nem mapas que me serviram. Totalmente completadas foram as palavras de Isaías 11, 10 e 12. Colombo considerava-se instrumento de Deus para concretizar a profecia de Isaías, feita em 732 a.C., para reunir o povo de Israel dos 4 cantos do mundo. Então, isso aí é como se ele fosse, né, um missionário para ele pegar o povo de Israel que estava nos 4 cantos do mundo e reunir tudo na América, né, levar tudo para a América. Ele sentiu isso, né, e o fez. Depois ele veio como Francis Bacon. Quando era Francis Bacon, né, 1561, 1626, você vê que ele não demorou muito, né?
Cristóvão Colombo foi até 1506. 1506 foi quando desencarnou Cristóvão Colombo. Em 1561, ele já nasceu de novo, depois de 55 anos. Já vi como Francis Bacon. A maior mente que o Ocidente produziu. Aqui ele já nasceu nos Estados Unidos, na América. Roger Bacon foi na Inglaterra. Francis Bacon foi nos Estados Unidos. Suas múltiplas conquistas em todos os campos lançaram o mundo em um cenário preparado para os filhos de Aquário. Nessa vida, teve a liberdade de concluir a obra que começara como Roger Bacon. Vamos ver se o que eu falei faz sentido. Os estudiosos têm notado as semelhanças entre os pensamentos dos dois filósofos, até mesmo entre as obras Opus Mágico de Roger e de Argumentos de Francis. Isso é ainda mais surpreendente porque o Opus de Roger nunca foi publicado durante sua vida, tendo caído em esquecimento. E só foi impresso 113 anos depois, do novo Organo de Francis, e 110 anos depois de seu de Argumentos. Aqui uma foto, né, de Francis Bacon. Francis Bacon foi chamado de a maior mente que o Ocidente já produziu. E é conhecido como o pai do raciocínio indutivo e do método científico. Fundou e participou de várias sociedades secretas, inclusive a maçonaria, a Rosa Cruz e outras, né? Tudo isso ele fez para poder ajudar de trazer a luz, né? De trazer o amor, de trazer a chama violeta, de trazer a presença do sol. Mas todas essas sociedades, né, foram, vamos dizer assim, distorcidas, né, pelo lado escuro, né? O lado escuro se apossou dessas sociedades e elas perderam a luz que elas tinham, né? Perderam o sentido de luz que elas tinham. Ele deu continuidade a seu trabalho como Colombo, promovendo colonização. Tá? Então, é isso mesmo, né? Colombo, na América, ele promoveu a colonização, incentivando ao rei James I a interessar-se pelo novo mundo. Francis era filho de Elizabeth I e Lord Leicester. Este foi um casamento secreto e ela era conhecida por seus filhos como a Rainha Virgem. Temendo perder este título e perder o trono mais tarde para seu filho, né, ela sempre o renegou. Né? Ela jamais deu a ele uma chance, nem ao menos um cargo público, onde Francis, com sua tremenda capacidade de preparo, pudesse realizar suas metas para a Inglaterra. Não, então ele nasceu, ele veio para a Inglaterra mesmo. Então, foi a Inglaterra e ali ele apoiava a colonização da América, né? Então, na Inglaterra que ele fazia esse trabalho. Ele foi criado por Sir, né, Senhor Nicholas e Lady Anne Bacon. Na sua adolescência, soube pela própria mãe da sua verdadeira origem. Porém, tudo continuou na mesma. Então, a mãe renegou ele e ele foi criado por esse casal. E depois, na adolescência, ficou sabendo da verdade pela própria mãe. Com o poder de rei da Inglaterra, né, que ele deveria ser, que devia ser o herdeiro, né, de Elizabeth I, se fosse conhecido como filho da rainha, Francis Bacon tinha a missão de elevar esta nação aos píncaros da glória, governando com justiça e sabedoria.
Ele que já havia sido imperador, né, de uma era de ouro, como nós falamos no início, teria dado tremendo impulso na arte, ciência, literatura, muito mais do que fez. Teria concluído com chave de ouro que iniciaram em vidas passadas, como Colombo e Roger Bacon. Aqui a gente não sabe, né, dizer se no plano de alma dele, né, ele veio para ser o sucessor, né, da rainha, para ser o imperador, e ali para fazer um trabalho missionário bem interessante. Mas ele foi renegado pela rainha, né, por conta aqui. Então, ele não pôde fazer, se era o plano de alma dele, né? A alma persistente e determinada de França não se curvou diante de tanta oposição. Ele fez o que podia, conseguiu influir na formação de um novo mundo por meio de sociedades secretas. Então, ele fez o trabalho dele, através de sociedades secretas, né? Influenciando a formação do mundo. Conseguiu ser um marco no progresso tecnológico. Como rei, ele poderia ter iluminado o mundo. Agora, como conde de Saint-Germain, um homem prodigioso da Europa. Aqui é uma foto, né, que tem aí, né? Após sua última, porque ele veio várias vezes, né? Então, após sua última vida como Sir Francis Bacon, um mestre assim em Saint-Germain, reapareceu fisicamente nas cortes da Europa como um misterioso conde de Saint-Germain. Ele apareceu como conde de Saint-Germain, um cavaleiro milagroso, entre aspas, que causava espanto nas cortes europeias do século XVIII e XIX, como taumaturgo. Seus objetivos eram impedir a Revolução Francesa, efetuar uma transição suave da monarquia para uma forma de governo republicano e estabelecer os Estados Unidos da Europa. Então, fazer os Estados Unidos da Europa, como que ele ajudou a fazer os Estados Unidos da América. Saint-Germain conseguiu uma dispensação com os senhores do Karma para voltar à Terra fisicamente depois de sua ascensão. Assim, no século XVIII e XIX, ele surgiu nas cortes europeias como conde de Saint-Germain. Ele já tinha ascensionado. Acho que foi em 1848 que ele ascensionou, a gente vai ver aqui. Sua missão era livrar a França de uma terrível revolução e transformar a monarquia em um Estado republicano. Mas ele não conseguiu, tá? Quando falha a missão de um mestre, é porque seus discípulos não o ouviram, não colaboraram como deviam. Porque você vem com a missão. Tudo depende de como vai acontecer. Muitas coisas, né? São muitas portas ali para serem abertas. Tem muitos movimentos ali. Então, não depende só dele, né? Depende de toda a egrégora que vem junto com ele. Embora muito influente entre a realeza, seus conselhos foram ignorados e a temida revolução aconteceu. A Revolução Francesa. Em uma última tentativa de unir a Europa, Saint-Germain investiu em Napoleão Bonaparte, que abusou do poder do mestre, deixando escapar uma oportunidade maravilhosa de expansão da luz da liberdade para o mundo. Saint-Germain fez sua ascensão no dia 1º de maio de 1684, né, foi no século XVII. Sua alma se elevou de vez após o ritual de ascensão da mansão Apófise, retiro do grande diretor divino.
Quem é Saint-Germain? Saint-Germain é o mestre da chama violeta e o Chorão do sétimo raio. Ele é um alquimista, mestre do fogo sagrado, que vem trabalhando com o dom da chama violeta, da liberdade para a transmutação mundial. Então, o trabalho dele é um trabalho super importante. Juntamente com sua chama gêmea, a mestra Ascensa Forte, e Senhora da Justiça, ele é o hierarca da era de Aquário. Ele é o grande patrocinador da chama da liberdade, enquanto Forte é a patrocinadora da chama da justiça e da oportunidade. O nome Saint-Germain é uma versão francesa do latim Sanctus Germanus, que significa simplesmente santo irmão. A gente fica à vontade, tá? Para fazer pergunta, comentário, tirar alguma dúvida, tá bem? Eu não comentei isso no início, mas você sabe, pode ser assim. Saint-Germain, já em seu nome, personifica, portanto, a essência da fraternidade branca, que é a irmandade. Que é a irmandade. Então, todos os seres, né, da fraternidade branca, né, todos que estão nos apoiando, sempre fala que eles são irmãos. Eles não são melhores do que nós, eles são nossos irmãos. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho e eles estão lá fazendo o trabalho deles. O próprio mestre, né, de Yeshua, né, ele fala, eu sou seu irmão. Como Chohan, o Senhor do sétimo raio, Saint Germain inicia nossas almas na ciência e no ritual de transmutação através da chama violeta. Saint Germain forte entrega ao povo de Deus a dispensação para a sétima era, e o sétimo raio, o raio violeta da liberdade, da justiça, da misericórdia, da alquimia e dos rituais sagrados. Entrega ao mundo uma nova onda de vida, uma nova civilização, uma nova energia. E a chama violeta é maravilhosa, né, gente? Ela faz um trabalho incrível. Diplomatas, sacerdotes do fogo sagrado, atores, escritores e defensores da liberdade servem a São Germain no sétimo raio. E tudo isso aqui foi o que ele foi quando ele veio, né? Ele era escritor, ele era ator, né? Ele defendia a liberdade, né? Ele era diplomata, ele procurava se infiltrar, né, nos reinados ali para trazer a paz, para trazer o amor, para trazer a presença do sol, para trazer o despertar. Então, ele sempre veio para fazer o trabalho dele. As valsas de Strauss carregam a vibração da chama violeta e o ajudarão a colocá-lo em sintonia com Saint Germain. A marcha, a cos, a Cox de Franz Liszt carrega a chama do seu coração e a fórmula da chama violeta. Seu padrão eletrônico é a cruz de Malta. Sua fragrância, a das violetas. Mantra de Saint-Germain da chama violeta para transmutar está falando erros pessoais, né? Mas não chama, apresentar experiências, né, de baixas frequências e planetários, né, e sentimentos e pensamentos reprimidos e ações também, né? Inclusive, a gente usava muito, né, esse mantra. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Então, é um mantra muito lindo, né? Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja.
Repita quantas vezes puder e quiser, e procure sentir a elevação de sua vibração. Tem seu mantra que eleva a vibração, e você está se sentindo meio assim, aí você se empodera. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Aí você ativa, né, a chama violeta em você. A vibração vai lá em cima. Saint Germain, sétimo raio. Iniciação. O sétimo raio está direcionado ao chakra na base da espinha, para despertar Kundalini, ou Kundalini, e elevar qualidades expressas dos sentimentos, como aceitação, compaixão e liberdade espiritual. Né, gente? Então, a gente está na nova era, então tem que trocar a palavra perdão por aceitação. A palavra piedade por compaixão. E liberdade espiritual. Dons do Espírito Santo, dom de profecia e operação de milagres. Na verdade, os milagres não são nem milagres, né? São os dons divinos, né, que nós temos, que você ativa ele em você. Você só está ativando aquilo que você já tem. Você só está trazendo de volta. Retiros etéricos, a caverna dos símbolos, Table Mountain, em Wyoming, Estados Unidos, o Templo da Cruz de Malta, Transilvânia, na Romênia. E tem também, né, a gente vai ver aqui, onde ele atua, né, pelo Monte Shasta, na Califórnia, ali, é Monte Shasta também. Ali é o local do templo, né, da chama violeta. E parece que era o mesmo local quando, na época da Atlântida, né, ou de Telos, né, da época da Lemúria. Cor em que vibra, violeta, roxo, rosa, arroxeado, pedras, ametista, diamante, água marinha, né? Ametista, né? Para quem não conhece, essa pedra aqui, ó. Esse aqui é um quartzo, né? De ametista. O meu raio de emissão é o raio violeta. Eu utilizo o quartzo ametista, que eu vou falar, como eu já venho nessa irradiação, né, do fundo violeta, o cristal, né, o quartzo, né, ele ajuda você a ancorar. Potencializa, né? Agora, você tem que tomar cuidado, né? Potencializa. Se você tiver uma vibração elevada, de amor, compaixão, paciência, compreensão, vai potencializar isso. Agora, se você tiver uma vibração de julgamento, críticas, discussão, comparação, competição, se você estiver nas baixas frequências, vai potencializar isso também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente usa. Os cristais, né, eles são potenciadores de energia, né? São ferramentas. Então, vai potencializar aquilo que você está vibrando. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vibra, o que você está usando. Se você está sentindo raiva, né, eu sugiro, né, uma sugestão, você tirar o que você está usando ali, senão vai potencializar.
Vamos dizer que você está no equilíbrio de raiva, aquele dia, naquela semana, você está, né, aconteceu algo ali, então, se você não tiver aí pedras, cristais, né, e outras ferramentas, né, que você utiliza, você vai estar potencializando. A não ser que você pega ali e faz aquele mantra, né? Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou toda a pureza que Deus deseja. Aí você está trabalhando para mudar a sua frequência, né? Tudo é a sua intenção. E ali você pegar uma ametista, né? Segurar ela na mão para você fazer esse decreto, né? Aí sim, aí a sua intenção ali é outra. Você está trabalhando para levar a sua vibração e usando, né, a pedra ametista para você, para te ajudar. Então, roupa também que você usa, né? Eu estou com um lilás, né? Meio clarinho aqui, assim, né? A Bianca já está com um mais escuro, né? Mas de todo jeito a gente está ancorando essa energia. Você ancora, mano. Né? Você puder usar essas cores, né? Isso tem tudo a ver, tá, gente? A própria luz, né? E no trabalho de cromoterapia, né? Do alinhamento dos chakras, né? Do próprio reiki, a própria luz violeta, ela é utilizada, né? Como os cristais também, tá? O quartzo violeta, né? Ametista. Qualidades, liberdade, alquimia, justiça, diplomacia, transmutação. O dia da semana é sábado, é o sétimo dia. Vamos continuar aqui falando de Saint-Germain na corte francesa no século XVIII. Importante a gente conhecer mais profundo do Saint-Germain, né? Ele sempre está conosco, ele tem mensagens dele que são canalizadas, né? Importante a gente ter mais essa intimidade com ele, de conhecer mais do fundo o trabalho dele. Quando estava na corte francesa, do século XVIII, né, o conde alegou ser filho de Francisco II, Pacotes, o príncipe da Transilvânia, o que, segundo alguns, explicaria sua riqueza e boa educação. Sua fortuna, no entanto, seria em grande parte resultado da maestria na alquimia. No momento de sua chegada em Sleve, em 1779, Saint-Germain chegou a dizer ao príncipe Carlos de Hesse-Kassel que tinha 88 anos. Isso colocaria seu nascimento em 1691, quando Francisco II, a Cópice, tinha 15 anos. Portanto, tudo parece mais uma brincadeira do conde. Como Francis Bacon tinha muito mais que 88 anos, inclusive. É porque Saint-Germain, gente, ele não envelhecia. Ele não envelhecia. Ele já dominava isso. Ele dominava. Saint-Germain também chegou a dizer que teria sido educado na Itália, pelo último Médici, Gran Gastone, cunhado de sua suposta mãe. E ele teria sido um estudante da Universidade de Siena.
A grande verdade é que, ao longo de sua passagem pela Terra, no século XVIII, século XVIII é no ano de 1700, tá vendo? Saint-Germain criou uma teia confusa para ocultar seu nome e origem reais, usando pseudônimos diferentes nos diferentes lugares da Europa que ele visitou. Na corte francesa, Saint-Germain apareceu por volta de 1748. Em 1749, ele foi contratado pelo rei Luís XV para missões diplomáticas e era admirado por suas habilidades alquímicas, demonstrando ser capaz de produzir diamantes. Então, ele veio para poder ajudar, entrava nas cortes, né, para ser um diplomata. Eu estava trabalhando para evitar, né, as revoluções, as guerras, e para também ele era um influenciador das leis, né? Ele contribuía para que as leis não fossem mais justas. Tá? Um mímico e comediante inglês conhecido como Lord Goulburn personificou Saint-Germain nos salões de Paris. Suas histórias eram ainda mais inusitadas e grandiosas do que os reais. Ele dizia ter aconselhado Jesus nos tempos em que o Mestre caminhava pela Palestina, por exemplo. E realmente ele foi José, né? E ele aconselhava mesmo. Então, ele dizia isso, né? Lá no século XVIII, o povo devia achar que ele estava viajando, né? Inevitavelmente, alguns rumores espalhados pela sua atuação foram confundidos com palavras ditas pelo original. Não se sabe até hoje se era apenas uma imitação com o objetivo de parodiar o conde, sem intenções conscientemente trevosas, somente uma brincadeira, ou se havia uma intenção maligna, consciente, que visava desacreditar Saint-Germain. Giacomo Casanova, aventureiro e escritor italiano, descreve em suas memórias várias reuniões com um impostor célebre e instruído. Casanova nunca gostou do conde, sempre o invejou, e talvez tenha sido um dos patrocinadores do imitador. Casanova relata que houve uma vez que ficou doente, e o conde Saint-Germain lhe preparou um remédio para curá-lo. Casanova, por ser descrente quanto aos alquimistas, se negou a tomar o medicamento. Mas, em outra ocasião, Casanova se encontrou com o conde em Haia, na Holanda, e lá o conde teria transmutado na sua frente metais, não nobres, em ouro. Ainda assim, Casanova não acreditou naquilo, dizendo que era charlatanice. Se, por um lado, o conde tinha seus inimigos, tinha também aliados e admiradores. Num relato muito interessante, Madame Ademar disse que se encontrou com o conde em 1789. E ele possuía a mesma aparência de quando ela o tinha visto pela primeira vez em 1760. Saint-Germain era descrito geralmente como tendo a aparência de um homem de 35, 45 anos. Embora passasse longos anos viajando, ao voltar parecia não ter envelhecido em um único dia. Aqui temos outros relatos. Quando Saint-Germain chegou em Versalhes, teve um encontro com a condessa de Gerge, que lhe disse: há 50 anos fui embaixatriz em Veneza, onde me lembro de tê-lo visto. Já 50 anos atrás, naquela ocasião. Tinha exatamente o mesmo aspecto que tem agora, ainda que talvez um tanto mais amadurecido.
pois parece ainda mais jovem agora. Depois de 50 anos, salve Deus. Além de seus amplos conhecimentos sobre alquimia, lapidação, metalurgia, ciência farmacêutica, história, geografia e política, o Conde Saint-Germain também é descrito como um artista nato. Olha só o tanto de energia que ele ancorava, o tanto de movimento que ele fazia. Era músico, compositor, poeta, escritor e pintor. Salve Deus. Você vê que ser. Existem realmente partituras assinadas pelo Conde, datadas do século XVIII. Partituras para piano, violino, sonatas, cantatas e outras obras em francês, inglês, italiano, alemão e assim por diante. Então, o que que ele fazia nas horas vagas dele? Olha que maravilhoso, né? Então, ele já dominava as energias e ele não ficava fazendo, ele não tinha que trabalhar. Igual a gente aqui, você tem que trabalhar. Ele dominava os elementos. Olha essa maravilha. Vai televisar, vai. Estou precisando ali de R$ 200 ali para comprar aquilo. Com dinheiro, eu podia fazer as coisas. Transformava as coisas em ouro, né? E ele teletransportava, né? Então, um ser que dominou, já estava uma situação de consciência assim, absurda, né? E estava ajudando na diplomacia, nos conhecimentos. Olha só, alquimia, lapidação, metalurgia. Então, ele estava ajudando a humanidade. Então, descobriu a América, trouxe a ciência e outras coisas. E até hoje ele trabalha, né, por trás do véu, fazendo as coisas para não desligar. Além disso, como apreciador das artes, o Conde afirmava ser colecionador de quadros, principalmente de Murillo e Velázquez. Saint-Germain passou épocas em que, em alguns momentos, se aproximava, em outros se afastava da corte. Após a morte de Luís XV, voltou para divertir a rainha Maria Antonieta sobre os perigos da revolução que estava prestes a estourar. Olha só. Trocou diversas cartas com damas da rainha e manifestou por diversas vezes o temor que fosse tarde demais para salvar as vidas de Maria Antonieta e do rei Luís XVI. De fato, os dois acabariam decapitados. A Revolução Francesa marcaria um dos períodos mais sangrentos da história da humanidade, com a chegada do período de Hitler. Saint-Germain, dessa época, também pode ter servido de base para a criação de personagens anônimos, protagonistas do livro de Edouard Beaulieu, um interessante romance esotérico que se passa no período da Revolução Francesa, em que podemos ver os aspectos ocultos dos jogos de poder daquela época. Além de ser um livro que também retrata bem o que são a alquimia e a iniciação espiritual. Agora nós vamos falar de atividades recentes de Saint-Germain. Ele continua na ativa, né? Não como encarnado, né? O mestre sancionado Saint-Germain vem patrocinando diversas organizações espirituais. Algo importante é se dizer que
no início da década de 1930, ele entrou em contato com o buscador Guy Ballard, que treinou como mensageiro. Este espiritualista, sob o pseudônimo de Rodolphe Requiem, lançou as bases das instruções de Saint-Germain para a nova era nos livros Mistérios Revelados, A Presença Mágica e Eu Sou Discurso. Então, em 1930, ele fez contato, né, com uma pessoa, claro, isso já está no plano de almas, que é combinado, e ele lançou os livros para ajudar. Saint-Germain depois continuou a entrar em contato com diversos médicos e canalizadores para, em outras coisas, acelerar o desenvolvimento de todos aqueles cujas almas, num passado distante, chegaram à Terra, junto com Santo Mara. Ele visa, com isso, formar professores e servos de Deus que podem agir em suas famílias, comunidades e nações neste momento crítico, né, de hora de virada no ciclo do planeta, né, transição planetária. Isso tudo planejado para esses tempos, né, de agora. Já nos trabalhos de autoria de Alice A. Bailey, Saint-Germain é chamado de mestre, a Cox, o mestre R. Nisso, Bailey difere do ponto de vista mais comum e aceito. Em geral, nos ensinamentos dos mestres ascensos, o mestre Hakoki, também conhecido como grande diretor divino, é considerado o professor de Saint-Germain, na grande fraternidade branca. Qual será a verdade? Talvez os dois mestres busquem justamente criar essa dúvida, porque são seres que transcenderam o ego e não desejam ser objeto de idolatria. Importa seus ensinamentos e suas doutrinas, não tanto quem são ou quem foram. As informações sobre o passado podem nos servir como orientação e para aprender mais sobre a história da humanidade e da espiritualidade. Mas mesmo o passado pode ser revisto e corrigido à luz de novas descobertas. Saint-Germain, afinal, como vimos acima, já brincava com suas diferentes origens e identidades durante o século XVIII. No livro A Externalização da Hierarquia, Bailey fornece mais informações sobre o papel do renomado mestre espiritual que é Saint-Germain. Diz que o tipo espiritual de Saint-Germain é o de Senhor da Civilização, e sua tarefa é o estabelecimento da nova civilização da Era de Aquário, né? Então, ele agora é como se fosse, né, o responsável por essa Era de Aquário. O livro afirma que ele influencia telepaticamente as pessoas, que são vistas por ele como instrumentos valiosos na criação da nova civilização aquariana. Os últimos 2.000 anos foi chamado de a Era de Peixe, né? Esses próximos 2.000 anos é chamado da Era de Aquário, esse novo ciclo aí de 2.000 anos. E o São Germain vai ser responsável, como se fosse o governador dessa hora. Por isso essa atuação dele, né? Ao longo de suas muitas vidas na Terra, Saint Germain levou
sua consciência, aprimorando e devolvendo as qualidades do sétimo raio de energia cósmica, que são liberdade, justiça, autonomia, transmutação, profecia, rejuvenescimento, oportunidade e aceitação. Gente, olha só quantas virtudes, né, e aspectos tem o raio violeta, né, a chama violeta. Tem muita coisa. A chama violeta é um aspecto do sétimo raio do Espírito Santo. O fogo sagrado que transmuta a causa, o efeito e o registro, a memória do nosso passado. Esta é a chama da transmutação, da liberdade, da alquimia e da justiça. Aqui é o Monte Shasta, tá? No interior do Monte Shasta, fica a cidade de Telos, na intraterra, tá? Os telucianos, né, que vivem lá, vivem na quinta dimensão já. E eles, quando eles são lemurianos, tá? Quando eles perceberam, né? Eu tenho a Dama de Telos, né? Tem muitos atlantes também. Quando eles perceberam que ia acontecer, né, a queda da Lemúria e depois da Atlântica, eles, no decorrer desse período, quando percebeu, eles começaram a construir Telos, uma cidade intraterrânea, tá? Porque eles dominavam ali, né, as energias, e como também cavatumes, né, nas rochas, na intraterra, né, eles dominavam o som, né, através do som, você consegue maravilhas em relação a corpos sólidos, né? Eles tinham essa tecnologia, então ali eles construíram a cidade de Telos, na Inglaterra. E quando veio o cataclismo, eles já tinham construído a cidade. Né? Eles foram todos para lá e até hoje vivem lá, né? Há mais de 2.000 anos. E com o mesmo corpo, tá, gente? A Dama de Telos está no mesmo corpo. Claro, e outros também ali. Então, é a montanha Shasta. A chama violeta é uma grande dádiva de Deus, do Criador. Foi liberado em 1930, quando Saint Germain apareceu aos pés do Monte Shasta, na Califórnia. A Vi Balad, mensageiro no movimento I Am, eu sou, para libertar a humanidade. Né? Saint Germain deu-lhe a dispensação da chama violeta para o planeta Terra. O Monte Shasta, na Califórnia, é o principal foco de radiação da chama violeta do Mestre Saint-Germain para o planeta Terra. Há muitas pessoas que vão ali, né, próximo ao Monte Shasta, eles não saem mais. A pessoa constrói um rancho, alguma coisa assim, fica ali. Imagina a energia ali naquele local. Também, claro, tá a missão de alma da pessoa, né? São pessoas que temporam, né? Essa energia da chama violeta. Sempre em todas as encarnações, trabalhando para libertar seus irmãos, São Germain foi acumulando sua própria consciência e alma uma tal quantidade de energia de liberdade que hoje ele é uma fonte inesgotável de chama violeta, a chama da justiça, da liberdade e a disposição de tudo, né, da transmutação, da alquimia. Saint Germain, o conde imortal. Na verdade, nós somos imortais. Né?
Mas ele, já desde essa época, ele já dominava, hein, essa questão. Alguns registros de seu nascimento são do ano de 1600. Com certeza, ele apareceu em muitas épocas, em diferentes lugares durante a história. Na verdade, ninguém sabe onde ele apareceu pela primeira vez, mesmo que a maioria das histórias depende de 1690. A primeira aparição conhecida e proeminente do Conde Saint-Germain à sociedade europeia aconteceu em 1742. Apareceu como quem tinha passado os últimos 5 anos junto à corte da soberania persa, onde dizia ter aprendido o ofício de joalheiro. Distraía a realeza europeia e os ricos com seu vasto conhecimento de ciência histórica, habilidade musical, muito charme e grande perspicácia. Claro, ele entrava nesses locais para ser um diplomata, né? Depois ele, aqui está falando isso, mas o trabalho dele não era só isso, né? Era muito mais profundo, né, do que apenas isso. Ele era capaz de corrigir grafismos em diamantes, desaparecer no ar, escrever a mesma poesia simultaneamente com as duas mãos, falava muitas línguas fluentemente, entendia sobre qualquer assunto e narrava acontecimentos históricos, como se tivesse sido uma testemunha ocular. Ele acessava uma caixa. Então, você escrever a mesma poesia simultaneamente com as duas mãos, salve Deus. Então, se ele faz, via, né, faz, nós também podemos fazer. É atingir um nível de expansão de consciência dele. Conta-se que em 1760, um acontecimento deu origem da noção de que Saint-Germain poderia ser imortal. Naquele ano, em Paris, a condessa de Van George ouviu sobre a chegada de um certo conde de Saint-Germain para uma recepção na cidade, na casa de Madame Pompadour, concubina do rei Luís XV na França. A então idosa condessa ficou curiosa, pois conheceu o conde de Saint-Germain quando estava em Veneza em 1710. Ao encontrá-lo novamente, ela ficou atônita e vê que ele não pareceu ter envelhecido um ano sequer. Assim perguntou-lhe se era seu pai que então conheceu. Não, madame, respondeu de Saint-Germain. Eu, pessoalmente, vivi em Veneza no fim do último e no começo deste século. Eu tive a honra de cortejá-la então. Perdoe, mas isso é impossível. Ela falando, né? Disse a condessa. E quando Saint-Germain, que eu conheci naqueles dias, tinha pelo menos 45 anos de idade. E você externamente tem a mesma idade no presente. Madame, eu sou muito velho, disse ele com um conhecido sorriso. Mas então você deve ter 100 anos de idade, disse a pasma condessa. Isto não é impossível. Assim como provou a ela, em detalhes, olha só, que era realmente o mesmo homem que conhecera há mais de 50 anos, contando os acontecimentos detalhados dos encontros que tiveram e da vida cotidiana da Eveline, 50 anos atrás. Então, ele, né, mostrava às pessoas que elas eram capazes de fazer. Mas crenças muito arraigadas, né, acabam não acreditando. Saint-Germain viajou extensamente através da Europa, por pelo menos mais de 40 anos. Em todos aqueles anos, nunca parecia ter envelhecido.
Ele tocava violino como ninguém, era um pintor talentoso. Ele sempre parecia ter grande fortuna, mas ninguém sabia de nenhum banco que tivesse qualquer conta sua. Salve Deus! Aí vem aquilo que eu comentei, né? Salve Deus, né? Pura magia. Dominava os elementos. Se sua fortuna baseava-se em habilidade de transformar metais em ouro, ele nunca fez em frente ao observador. Mas ele usava para o bem maior, para a luz. Ele participava de muitos jantares com amigos, porque gostava da companhia deles. Porém, raramente era visto comendo algum alimento em público. Você, né, que dominava os quatro elementos, né, que ele transportava, você sabe dimensões, ele não vai. É um ser sutil, né? Sutilizado já. Então, ele não se alimentava, né? Ele vivia já do éter, né? Ele vivia só de energia. Se ele comia alguma coisa, era só por prazer. Então, como é que ele vai se alimentar daqueles, né, alimentos, né? Não tem como. Conta-se que ele sobrevivia de uma dieta de aveia e vegetais. Perfeito, perfeito. E aveia tem glúten, tá? Ele não morreu comendo glúten. Pronto. Era vaidoso também, hein? Oi? Ele era vaidoso também. Cuidava das ruguinhas. Ele se vestia bem, ele cuidava do corpo, ele alimentava de acordo com a vibração dele, né? Então, como a gente falou naquela live, né? O alimento é a sua vibração. Você não alimenta do que você quer. Você se alimenta daquilo que você é. O alimento é um retrato do que você é. Então, como eu falei na live, quando você olha para o alimento está te olhando ali também. Então, é uma troca. Então, é como se fosse a sua radiografia, né, o alimento. E esse era a vibração dele naquele tempo, né? Só vegetais. Já veio, né? Fala de Deus. Ele prescrevia receitas para remover rugas faciais e para tingir o cabelo. Ah, Chiquérrimo, viu? mas ele não, eu acho que ele não fazia isso, ele não tingia cabelo e não removia rugas, porque, na verdade, ele dominava, né, essas questões, né? Dominava essas questões. Mas para as pessoas, ele poderia ajudar dessa forma, né? Ele sabia que a pessoa não tinha vibração para atingir o que ele atingiu. Então, ele era um alquimista, né? Então, ele sabia fazer esse tipo de coisa. Amava pedras preciosas, claro, e muitas de suas roupas, incluindo seus sapatos, eram enfeitados com elas, né? E os sapatos eram enfeitados com pedras preciosas. Ele andava, né, com os cristais ali com eles, ele energia.
Saint-Germain desenvolveu uma técnica para pintar as gemas e dizia ser capaz de fundir vários pequenos diamantes em um grande. Falava também ser capaz de fazer com que pérolas crescessem a tamanhos incríveis. É toda magia, né? Então, assim, ele já dominava toda a magia. Ele sempre foi ligado a sociedades secretas, incluindo os Rosa Cruz, mansões livres, sociedade dos irmãos asiáticos, cavaleiros da luz, a iluminação e a ordem dos templários, entre outros. Voltaire, renomado filósofo, já falamos disso, do século XVIII, homem da ciência, da razão, disse de Saint-Germain, um homem que nunca morre, que sabe todas as coisas. Agora, como mestre da Era de Aquário, Saint-Germain traz a maior dádiva que o Criador já deu a nós, a chama violeta, que é a própria chama da liberdade. É preciso haver cálices, instrumentos na terra receptivos para que este precioso líquido seja derramado. Pessoas persistentes e constantes que invocam os mantos da chama violeta diariamente. Eu sou um ser de fogo violeta, sua pureza que Deus me deu. Falar isso tem tudo. As pessoas devem compreender que, na verdade, eu sou Deus, né? Então, você tem que, nós somos Deus. Então, a gente tem que falar que eu sou a pureza que Deus deseja, eu sou a pureza que eu desejo. Então, a gente tem que olhar com cuidado para esses mantras, né? Que, às vezes, eles têm separação neles, né? Então, a gente tem que olhar e aí você faz a modificação para trazer aquela, ancorar aquela energia para você, né? Então, nesse mantra, eu fazia essa alteração, né? Dizer assim, né? Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou toda a pureza que eu desejo. Eu sou eu. Como eu falo, né? Deus não está lá e eu estou. Eu sou o próprio. Nós somos uma fractal da fonte, né? Nós somos uma parte individualizada do Criador, tendo uma experiência humana. Então, precisa ancorar isso, essa energia, precisa ancorar essa verdade no nosso campo. Possível. A diferença é que eu sei disso e vocês, às vezes, não sabem. Às vezes está na teoria, mas vocês ainda não ancorarem isso no campo de vocês. Vocês precisam ancorar. Eu preciso acreditar nisso para você se empoderar. E você, se empoderando, você vai agir, começa a agir como um todo, né? No fluxo, né? Com amor. As pessoas devem compreender que a energia espírita não pode atuar sem cálice da matéria, né? É como se a energia, né, não pode atuar sem o corpo, né? Sem esse corpo aqui, que é a consciência. Cada um pode fazer a diferença para um mundo melhor. Já estamos finalizando, tá? Hoje, São Germain atua no planetário da Terra, servindo na grande fraternidade branca como chorrando do seu último raio. Então, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho e ele está lá fazendo o trabalho. Um chorrão de um raio é aquele que focaliza a consciência crística daquele raio para a humanidade, né? Foi o que o mestre fez, né? Ele ancorou, né, a consciência crística, o amor incondicional, para a humanidade ainda não acessa,
Para ocupar a importante função de Chorran de um dos raios do Criador para a humanidade, é necessário cumprir com louvor as leis daquele raio durante numerosas encarnações e ter passado por testes e iniciações antes e até mesmo depois da ascensão. Faça você também a diferença para um mundo melhor. Invoque a chama violeta de São Germain para toda a humanidade e ajude nosso santo irmão a expandir a energia violeta da justiça e da liberdade. Quando a gente vai falar dos raios, tá? Então, hoje é o último estudo, né, dos 7 Chorrans. Aí depois eu vou ver para o próximo estudo, semana que vem, se eu vou falar de mais alguns mestres ascensos, ou já vou entrar nos raios. Nós vamos falar de cada raio. E aí tem uma meditação no raio, na chama violeta, que é maravilhosa, tá? Então, é como essa foto aqui, ó, você ativar a chama violeta em você. O fogo violeta, você imaginar a chama violeta flamejando, né, em todo o seu redor, em todo o seu campo, transmutando toda a energia mal qualificada, né, tudo que não serve à luz. E ela transmuta, né, essa energia mal qualificada em luz e amor, né? Tudo é transmutado, tudo é transformado. E essa é uma das características da chama violeta, né? Além da justiça e liberdade da alquimia. Então, você se vê envolto disso. Você, ali, ficando ali um pouquinho com você, fechando os olhos, imaginando isso, com certeza você vai estar assim. Com certeza. A chama violeta transmuta tudo que não serve a vida. Tudo. Em luz e amor. Então, isso é a maneira fantástica para ajudar no nosso caminho, tá? Fantástico. Você pode usar qualquer um dos raios. Você pode usar, inclusive, a chama violeta e também ancorar a energia dos outros raios, o raio azul, o raio rosa, o raio verde, o raio amarelo dourado, o raio branco. Pode ancorar todos de uma vez. Geralmente é recomendado 5 raios, mas você faz o que você sentir. Não tem limite. É o que você sente. Eu sou o fogo violeta com a chama do 7º raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Então, é um mantra, né, que pode fazer junto com essa figura aqui, né? Pode fazer as duas coisas, né? Colocar aqui junto, você imaginar, né, e você imerso na chama violeta e você fazer esse mantra. Eu sou o fogo violeta com a chama do 7º raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Isso vai te ajudar muito no caminho de tirar cascas, né? E você vai passar por um processo, né? Você pode falar, eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou toda a pureza que eu desejo. Meditação sobre São Germain. Mais uma chama violeta aqui. No sábado, né, no 7º raio, você cumprimenta o mestre da era aquariana, Saint Germain, amigo do passado, do presente e do futuro, né? Amigo de todas as horas. Estou honrado com a sua presença aqui. Eu conheço a chama cósmica de honra que aparece para mim, entrelaçada com fios de ouro e violetas, enquanto os elementais tecem uma guirlanda de louvor ao comandante cavaleiro do meu coração.
Estou diante do alquimista do espírito que veio ensinar a ciência do raio da ametista e o ritual da graça, que será lei pelos próximos 2000 anos da era de Aquário. De Java Puro, em meditação, câmara secreta do coração. É isso, querido. Todo esse conteúdo está baseado nesses links aqui, com algumas adaptações, né? Tentando sentir no coração e essas informações ressoavam. Então, está aí, queridos, a história desse querido mestre Ascenso, São Germão, que está conosco desde então, né? Desde então. Está do nosso lado, nos apoiando. É só a gente estar aberto, né, para a chama violeta, para esse raio maravilhoso. E para a gente estar aberto, a gente tem que ter conhecimento. Por isso que eu sempre digo que conhecimento é poder, poder pessoal. Então, como é que você vai estar aberto para algo que você não conhece, que você nem sabe que existe? Então, isso é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. E Por isso que é bom ler bastante, né? vocês ficam à vontade agora, tá? Para falarem o que sentiram, para se expressarem, tá bom? Fiquem à vontade, quem sentir aí. Oi, Marisa, você escutei muito baixinho. Por isso que é bom ler bastante. Sim, sim. Quanto mais você lê, mais você vai aumentando a sua capacidade de cognição, sua capacidade de armazenamento das informações. Isso é um alimento, né? Como eu falei na última live, né, sobre o alimento, sobre tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, também é um alimento, né? Também é um alimento. A gente se alimenta também disso. É importante isso, né? Verdade. Tá certo. Como eu falo, né? Não precisa preocupar em ter que gravar, decorar. Aquilo ali, você está lendo com atenção, você está ali sentindo, né? O importante é você ler sentindo as informações. Aquilo vai, né, fica armazenado no seu campo, né? No seu acástico. E quando você precisar daquela informação, você vai acessar. Você vai lembrar. É verdade. Então, eu agradeço, né, a presença de vocês, né? Da Nanca, da Marisa, da Ana Elza, gratidão, Ana, por estar aqui, e a todas as pessoas que vão chegar. Fiquem à vontade, queridos. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Como sempre. Mais essa oportunidade, realmente o estudo foi lindo, assim, né? Falar de Saint Germain realmente é muito forte, assim, muito incrível, né? Um exemplo lindo que ele deixou. E um legado incrível que ele deixou aí, tantas vidas, né, que ele teve. E está conosco até hoje, né? E vai continuar ainda por um tempo, né? Então, assim, muita gratidão, né? Por um irmão tão querido. E, então, queria agradecer, né, essa oportunidade, mais uma vez. Gratidão, Guilherme. Gratidão. Quando você falou, irmão, maravilhoso, né? Sim. A Ana deixou o comentário no chat. Gratidão. Gratidão, Ana. Gratidão, querido. Gratidão. Então, que
a chama violeta, né, possa flamejar, continue flamejando nas nossas vidas, né, transmutando toda energia mal qualificada, parada, bloqueada, né, transmutando tudo em luz, em amor, que a gente possa estar assim, liberando toda a energia reprimida. E a chama violeta ajuda bastante nisso. Então, lembrar disso, né, é ativar a chama violeta em nós, imaginar ela flamejando ali, flamejando, fechar o olho ali um pouquinho, né? E se puder ainda chamar a presença do Sol como um ensinamento de São Germain. Ele fala, tem que trazer a presença do Sol para fora, trazer ela de dentro, ela está aí adormecida, o empoderamento. Você fazer 5 minutos ao dia, de manhã e à tarde, você ali puxar ali a respiração do plexo solar. Eu sou. Você pode falar em voz alta, então você falar através do seu pensamento. Às vezes você andando na rua mesmo, ali andando, você vai fazendo isso, pegando esse costume, né? Você tem algum lugar ali parado, esperando, você faz isso. Né? Imagina pegar esse costume. Né? Então, você vai ver a transformação acontecer. Porque aí a sua presença do Sol vai começar a comandar a sua vida. Percepção, atitude, ação, pensamento, sentimento, tudo. Né? E é assim. E se ele dá esse ensinamento, é porque ele fez. E ele fez, e olha o exemplo que a gente teve da vida dele. Quer dizer, quantos de nós queríamos ter a vida que ele teve? Então, ele fazia o que ele queria, na hora que ele queria. Sempre para o bem, sempre para o bem, sempre na luz. Salve, querido. Boa noite, boa noite, gratidão. Está conosco e toda a igreja de raio de luz. E nos encontraremos, né, daqui a pouquinho, no Monte Shasta, ali no templo da Eu chama. estava tentando, eu estava tentando lembrar o nome do monte. Eu estava assim, qual o nome do monte? Qual o nome do monte? Aí você falou. Oi, Maria, você repete? Fala mais alto um pouquinho. Tá bom? Eu estava tentando lembrar o nome do monte, Ah, entendeu? entendi. Aí eu fiquei assim, como é que é o nome do monte mesmo? Eu esqueci o nome do monte. Aí você foi e falou. Isso é muita coincidência, né? Não, não é Aliás, coincidência coincidência, não não. existe, né? Não é coincidência, não. É tudo alinhamento mesmo, é sintonia, É, conexão, é conexão. verdade. Eu falo assim, mas eu sei que não existe coincidência. Eu não acredito. Eu nem acredito em coincidência, não. É. Então, a gente vai se encontrar daqui a pouco lá. E vamos continuar recebendo toda essa radiação, todo esse amor. E que isso possa ser um divisor de águas para a vida de todos nós. Que a gente continue ativando essa energia que ela está aí. É só a gente ativar em nós, para ajudar no nosso caminho. Gratidão a todos vocês que estão aqui, essa greve linda de amor, de luz e de povo de luz. Gratidão. E a todos que vão chegar até aqui, para que haja uma transformação. E a partir de semana que vem, nós vamos começar a estudar os raios. Vamos fazer meditações, né, em cada raio. Aí eu vou definir se vai ser um raio por semana, ou de repente a gente vê 2 raios, depende, né, de qual, do conteúdo, tá bem? Aí durante a semana Uhum. a gente vai fazer as chamadas, tá? Para o estudo. Gratidão, queridos. Gratidão pela presença. Tenha uma linda noite. Gratidão. Obrigada, você também. Um beijo. Um beijo para você. Gratidão. E até semana que vem. Tá? Gratidão. Até. Até.